Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Pray for the Devil, filme dirigido por Daniel Stamm, que tem roteiro do Robert Zappia. O Robert não trabalhava no cinema desde 1998, com Halloween H20. Então é um filme que tem distribuição da Lionsgate nos Estados Unidos. A Lionsgate já imaginava que não teria uma boa repercussão, acabaram cancelando, por exemplo, as cabines pouco antes da estreia. No Brasil, a distribuição é da Paris Filmes, com estreia marcada para o dia 2 de novembro. Bom, até agora, vários filmes de terror em 2022 têm crítica de muitos aqui no canal. Temos opções ruins para streaming, direto para aluguel, sem dúvida alguma. Para o cinema também, sim. Mas esse aqui, para ser justo, eu tenho que colocar na lista dos piores. Porque o tipo de produção aqui é absurda. Conceito atirado de exorcismo, questão quanto à simbologia católica que também não é aproveitada. Eu tô apavorado com a capacidade de reunir uma série de elementos quanto à figura da freira também, da cruz, que acabam de uma forma ou de outra envolvendo outras produções, na verdade, e aí eles colocam qualquer coisa pro espectador, um nível de mediocridade que acaba sendo constante, o que é uma pena. Se você quer uma opção de terror, na realidade, eu diria o seguinte, olha, entra no YouTube e bota uma pegadinha do programa Silvio Santos, que ali, quem sabe, você vai tomar um susto e vai dar uma risada. Pray for the Devil, eu acho que no máximo, dá risada da precariedade do filme. Bom, pessoal, o filme originalmente teria o título de The Devil's Light, que foi preservado na distribuição de outros países, incluindo na tradução aproveitada pela Paris Filmes para distribuição no mercado brasileiro. O problema é que o conceito é de um filme que aborda o exorcismo de maneira violenta. Isso está explícito também em alguns diálogos do filme. Ou seja, a ideia era de desenvolver um longa com a classificação indicativa R nos Estados Unidos. Só que aí, por conta do mercado visando bilheteria, alguém teve a brilhante ideia de cortar esse material para PG-13. E aí você vai ter uma produção que, quanto a desenvolvimento de roteiro, não tem nenhum diferencial. Na verdade, vai reunir todos os clichês possíveis em se tratando de um filme que aborda exorcismo. Você vai ter uma questão quanto ao protagonismo feminino, no que envolve a Igreja Católica e exorcismo, que poderia ser bem articulado. Só que, infelizmente, não é o caso. Aliás, a história ela acaba costurando isso de uma maneira extremamente ineficaz. A freira Anne, interpretada por Jacqueline Byers, entra na escola do Vaticano focada em estudo de exorcismos. Em meio a um ambiente lotado de homens, Anne se destaca também por estranhos eventos que envolvem o seu passado e sua família, o que faz com que ela rapidamente esteja envolvida com o exorcismo. A base para o estabelecimento desse filme é exatamente igual a 9 de cada 10 longas semelhantes. Quando você tem algo que envolve Vaticano, uma breve história, isso ocorre com um intertítulo que não acrescenta nada para a experiência, e aí você vai ter um pouquinho mais da rotina, do dia a dia, de tudo que envolve a igreja. O filme, na introdução, está mais focado em lidar com essa escola, digamos assim, com esse ambiente de estudo que acaba sendo posicionado como algo interessante, só que o roteiro ele é tão precário que parece que muitas vezes, para avançar, alguém lá deu um Google e pensou o seguinte, olha, Vaticano, exorcismo, vamos ver o que a gente acha. Então, várias discussões elas acabam sendo completamente resumidas porque eles buscam por uma historicidade do próprio exorcismo que não é bem desenvolvida no filme. O estilo de Pray for the Devil também é muito estranho. Eu sei que filmes de terror com baixo orçamento têm essa tradição de apostar em um contraste mais elevado, com menos brilho, quem sabe para tornar um aliado na formatação desse ambiente de medo. Só que nesse caso a impressão é péssima. Passagens propositalmente desfocadas, desequilíbrio na luminosidade e muitos outros momentos em que você não consegue enxergar absolutamente nada, nem mesmo uma simples conversa. Claro que isso tudo tem um motivo especial também, porque em muitos casos os diálogos não estão sincronizados com as falas. Por quê? Porque você tem provavelmente algum tipo de revisão na pós-produção para fazer o ADR, né? Para trocar a faixa de diálogo, quem sabe tapar um buraco de roteiro. É uma experiência estranha mesmo que mostra uma falta de cuidado e uma falta do conceito a seguir. Porque, por exemplo, esse filme, ele acaba te passando a impressão de que ele vai lidar com o exorcismo de maneira mais violenta. Ele começa a jogar para consideração vários termos, como estágio terminal, por exemplo, tudo isso como se aplica ao exorcismo, passagens que poderiam ter uma grande relevância e impacto mundial. Você até começa a imaginar o quão violento o filme pode se tornar, só que aí tem o filtro da classificação indicativa,
que ele acaba tornando a experiência muito, mas muito ruim mesmo. Breve exemplo. Tem uma questão em torno do horror corporal, de uma passagem que teoricamente seria forte. O filme não pode explorar sangue, o filme não pode explorar, de fato, né, algo mais pesado para o espectador. Então a saída é para um complemento gráfico que aí ele vai te causar um horror, mas o horror do tão ruim. E aí, quem sabe, a partir disso, você tire algum valor de entretenimento do filme, aquele longa que é mal feito e que ele acaba sendo engraçado. E o que me deixa mais surpreso é que o Daniel Stamm não é um diretor novato, até mesmo se tratando de um filme que envolve exorcismo. Ele fez em 2010 O Último Exorcismo, que teve uma visibilidade interessante. Então agora, em Pray for the Devil, você tem apenas a violência sugerida e todos os clichês que você pode imaginar que envolve exorcismo. Eu nem queria colocar para consideração aqui comparação ao Exorcista, que é o clássico, mas é difícil, sabe? Porque o filme ele tenta seguir exatamente a mesma fórmula. Só que o terror e o susto é genérico, artificial. Por quê? Porque você vai ter aquela luz piscando, aquele efeito sonoro mal feito, cortes muito rápidos para tirar um susto, um vulto. Não é aquele terror que você tem uma ambientação especial. O filme não consegue sequer lidar com toda a questão simbólica da própria Igreja Católica. Teria uma possibilidade bacana para avançar com um protagonismo feminino, mas não faz isso. Então ele acaba se tornando um filme involuntariamente engraçado quando começa a colocar frases sem cuidado algum que são jogadas de qualquer maneira. Por exemplo, alguém fala em um momento: "Você quer mesmo fazer um exorcismo não autorizado?" Aí você imagina, tá, mas essa aplicação do não autorizado, como é que isso está envolvendo aquele local de ensino e como é que isso se aplica especificamente para a figura da freira? Parece que todos os complementos que seriam necessários para esse filme foram atirados na lata do lixo, por quê? Porque tornaria o filme com uma classificação indicativa maior e esse não era o desejo da produtora. Pode acontecer no futuro de você receber uma versão sem cortes da versão do diretor estendida? Olha, pode, e para o terror isso está acontecendo bastante até, porque só pelo que é desenvolvido aqui é difícil lidar com esse filme. É difícil não ficar nervoso até com o filme quando você nota que ele não explora todo o potencial que poderia envolver, por exemplo, a protagonista. Tem uma história que envolve o passado dela, a questão familiar estruturada em flashbacks e nunca devidamente abordada, porque no final das contas esse longa está envolto numa desgraça da dinâmica do terror contemporâneo, que é a de não explorar o potencial da produção ao todo e deixar a porta aberta para uma continuação. Então, para Pray for the Devil, nota 2. É um pacote geral de mediocridade quanto à fotografia, parece que você tem esse filtro cinzento que deixa o longa também feio, não é uma questão artística apenas, é uma questão genérica da pós-produção para tentar de forma artificial te conduzir para o terror. Você tem uma trilha sonora que não é efetiva, a tentativa de direcionar para a freira, nunca bem explorada, e esses sustos, como eu disse, os mais genéricos possíveis. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!